Ele me odiava. Casou comigo apenas porque sua noiva fugiu com o seu melhor amigo. E ele precisava manter a aparência perfeita diante da sociedade. Durante meses. Ele sequer me olhou. Não me tocou. Não me desejou. Até que, naquela noite... "Não me toque!" Ele gritou, me encarando com aqueles olhos frios, impenetráveis. Mas, segundos depois, ele me encurralou contra a parede. Suas mãos fortes seguraram minha cintura. Sua respiração estava pesada. Seus olhos queimando de desejo contido. Não era para ser assim, ele sussurrou com a voz rouca. E então, ele me tomou. E foi naquela noite que eu percebi. Ele nunca me odiou. Ele apenas me desejava demais. Digita fogo se você quer que a gente continue escrevendo histórias como essas. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O salão estava lotado. Luzes de cristal refletiam em cada canto, e as flores brancas espalhadas pelo ambiente pareciam simbolizar um casamento perfeito. Mas não o nosso. Ele estava ali, ao meu lado, vestindo aquele terno impecável, com a postura de quem dominava o mundo. Mas sem sequer me olhar. Seus olhos permaneciam frios, distantes, como se eu não passasse de uma obrigação. Casamos naquela tarde, porque sua noiva havia fugido. Fugido com o melhor amigo dele. E, para não manchar sua reputação, ele me escolheu. A mulher simples, invisível, que sempre o amou em silêncio. Eu aceitei. Mesmo sabendo que não havia amor da parte dele. Mesmo sabendo que ele me odiava. Depois da cerimônia, voltamos para aquela mansão enorme, fria como ele. Eu usava ainda o vestido de noiva, e ele, ao entrar, sequer se virou para mim. "O quarto de hóspedes está preparado para você." Sua voz foi cortante, indiferente, como uma lâmina. Meu coração partiu em 1000 pedaços naquele instante. Eu tentei tocá-lo, tentei fazê-lo me ver. "Por favor, eu sou sua esposa." Sussurrei, me aproximando, com as mãos trêmulas. Mas ele se afastou, com um olhar duro, impiedoso. "Não me toque," ele disse, como se o meu toque fosse veneno. E então, subiu as escadas, me deixando ali, sozinha, na sala vazia, com o vestido que ele nunca tiraria de mim. Naquela noite chorei, silenciosamente. Enquanto ele dormia, do outro lado da casa. Eu queria tanto, apenas um olhar, apenas um toque. Mas ele não me queria, ou era o que eu pensava. Mal sabia eu que muito em breve ele não conseguiria mais resistir. Os dias se arrastavam naquela mansão fria, silenciosa. Ele mal falava comigo. Cumprimentava-me com um aceno de cabeça e sumia em reuniões, compromissos, ou se trancava no escritório, onde eu não era bem-vinda, à noite. Ouvia seus passos, passando pelo corredor indo direto para o quarto dele. E eu ficava sozinha, no quarto de hóspedes, abraçada ao travesseiro, lutando contra as lágrimas. Ele não me tocava, não me olhava. E mesmo assim, meu coração o desejava com uma força que doía. Às vezes, me pegava parada na porta do escritório, olhando-o de longe. Ele tão lindo, tão forte, com aquele olhar frio que me afastava, mas, ao mesmo tempo, me atraía como um ímã. Um dia, criei coragem. Entrei. Eu trouxe café. Sussurrei, colocando a xícara sobre a mesa. Ele ergueu o olhar. Seus olhos me percorreram rapidamente, como se cada traço meu fosse uma afronta. Não precisa fazer isso, disse seco, sem emoção. Eu sou sua esposa. Minha voz falhou, mas eu precisava dizer. Eu precisava que ele lembrasse.
Ele suspirou e se levantou, vindo até mim. Ficou tão perto que pude sentir seu perfume, aquele cheiro que me enlouquecia. Por um segundo, achei que ele fosse me beijar, mas não. Ele desviou e saiu da sala, me deixando ali, com o coração acelerado e a alma dilacerada. O silêncio dele me matava, mas eu não desistia. Eu sabia. Por trás daquela frieza toda, havia um homem quebrado e talvez muito, muito desejoso. Eu só precisava encontrar a brecha e o destino trataria de criá-la. Muito em breve. Os dias seguintes foram iguais e ao mesmo tempo diferentes. Ele continuava evitando falar comigo. Mas agora eu sentia seus olhos me seguindo. Quando eu passava pela sala, quando me inclinava para pegar alguma coisa, ou quando simplesmente estava ali, calada, sentada à mesa, fingindo que não percebia. Mas eu percebia e, naquela manhã, eu tive certeza. Estava no jardim, cuidando das flores, tentando me distrair da dor constante de ser ignorada. Quando senti o peso do olhar dele, me virei devagar. E lá estava ele, na varanda, parado, com as mãos nos bolsos da calça, a expressão indecifrável. Mas seus olhos queimavam. Pela primeira vez, ele não desviou. Ficou me encarando, como se lutasse contra algo muito mais forte do que ele mesmo, como se desejasse avançar, me tocar, e ao mesmo tempo se proibisse disso. Meu coração bateu tão forte que precisei segurar a borda do canteiro para não vacilar. Ele franziu o senho. E então se virou bruscamente, entrando na casa, como se fugir fosse a única forma de manter o controle. Eu sorri, sozinha, no meio do jardim. Ele estava quebrando. Ele podia tentar negar, mas aquele olhar não mentia. E eu soube. Não demoraria. Para que ele não resistisse mais. E naquela noite, ou na próxima, ele me tocaria, como eu sempre desejei. Era noite. E como sempre, eu jantava sozinha na enorme mesa da mansão. O silêncio era sufocante, até que de repente, ouvi seus passos firmes cruzando o salão. Ele entrou, com aquele olhar fechado, e parou diante de mim. Por que continua fazendo isso? Perguntou com a voz dura. Franzi a testa, sem entender. Fazendo o quê? Ele se aproximou mais, apoiou as mãos na mesa, se inclinando, ficando tão perto que pude sentir sua respiração quente. Tentando se aproximar de mim, me olhando desse jeito, andando pela casa, como se fosse minha. Meu peito apertou. Eu sou sua esposa. Respondi com a voz trêmula, mais firme. Ele riu, sem humor, e se afastou, passando as mãos pelos cabelos, claramente irritado. Isso aqui nunca deveria ter acontecido, murmurou, andando de um lado para o outro, como um leão enjaulado. Levantei da cadeira, respirando fundo. Você não precisa me odiar, só porque ela te deixou. Disparei, sem conseguir mais segurar. Ele parou e me olhou. Dessa vez, não havia frieza. Havia dor e raiva. Se aproximou de novo e, num movimento rápido, me encurralou contra a parede. Seu rosto a centímetros do meu. Você não sabe do que está falando. Sussurrou com a voz grave, o olhar queimando. Minhas mãos tremeram. Meu corpo inteiro respondeu à proximidade dele. Mas eu não recuei. Então, me explique. Desafiei, olhando direto em seus olhos. Ele ficou ali, parado,
respirando pesado. Seus olhos desceram para a minha boca. E eu jurei, por um segundo, que ele fosse me beijar. Mas então, ele se afastou bruscamente, como se tocado por fogo. Não me toque, disse, mais para ele mesmo do que para mim, e saiu, me deixando ali, com o coração em chamas e os olhos marejados. Eu deslizei pelas paredes até o chão, sem saber que aquela seria a última vez que ele resistiria. Muito em breve, ele não conseguiria mais lutar. Depois daquela discussão, a casa parecia ainda mais silenciosa. Mas no fundo, eu sabia. Algo tinha mudado. Eu passava por ele no corredor e sentia. Seu olhar, que antes me evitava, agora me seguia. Como se lutasse para não me puxar ali mesmo, contra a parede. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, perdida em pensamentos, até ouvir um barulho vindo do escritório. Fui até lá e o encontrei. Ele estava de pé, diante da lareira, com um copo de uísque na mão e os olhos fixos nas chamas. Quando me viu, não desviou o olhar. Pelo contrário, me chamou, sem dizer uma palavra. Me aproximei, devagar, sentindo meu coração acelerar a cada passo. Por que ainda está acordada? Perguntou com a voz rouca. Não consigo dormir. Respondi sincera, e o encarei. Ele respirou fundo, e de repente, deixou o copo sobre a mesa. Deu um passo em minha direção, depois outro e outro, até que ficou tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo, o perfume que me enlouquecia e a tensão que vibrava entre nós como eletricidade pura. Você devia parar, murmurou fechando os olhos, como se fosse um aviso ou um pedido. Parar? De quê? Sussurrei, sem conseguir conter a voz trêmula. Ele abriu os olhos, e neles não havia mais frieza. Só desejo, só luta, só necessidade. De me provocar assim, completou com a voz baixa e carregada de uma intensidade que me fez estremecer. Minha respiração falhou, e sem pensar, levei a mão até o peito dele. Ele não se moveu, não se afastou. Pela primeira vez, ele me permitiu tocá-lo, e eu senti seu coração acelerado, assim como o meu. Mas de repente, ele segurou minha mão, apertou com força e sussurrou. Não era para ser assim. E então se afastou, saindo da sala, me deixando ali, com a pele em chamas e a alma em pedaços. Eu sabia. Ele estava à beira de ceder. E quando isso acontecesse, não teria mais volta. Chovia forte naquela noite. O som da água batendo contra as vidraças preenchia toda a casa, enquanto eu caminhava pelo corredor. Sozinha, perdida em pensamentos e em desejos que não me deixavam mais em paz. De repente, ouvi minha porta se abrir. Me virei, assustada. E lá estava ele, molhado pela chuva, os cabelos bagunçados, o peito arfando como se tivesse corrido até aqui, como se tivesse lutado contra ele mesmo. O que está fazendo aqui? Perguntei, com a voz fraca. Porque no fundo, eu já sabia. Ele não respondeu. Só avançou, devagar, com aquele olhar que queimava, até me encurralar contra a parede. Seus olhos nos meus, sua respiração misturada à minha. Não era para ser assim, murmurou, a voz rouca, carregada de desejo e confusão. Mas agora não tem mais volta.
E então, ele me beijou. Um beijo faminto, desesperado, como se precisasse daquilo para continuar respirando. Suas mãos fortes seguraram minha cintura, me puxando para ele, colando nossos corpos, me fazendo sentir cada linha, cada músculo, cada batida acelerada do seu coração. Eu não resisti, não queria resistir. Passei os braços ao redor do seu pescoço, puxando-o ainda mais, enquanto ele me tomava, sem medo, sem barreiras, como se, finalmente, tivesse se permitido sentir. A chuva batia forte do lado de fora, mas ali, dentro daquele quarto, o calor era insuportável, o desejo, incontrolável. Ele me ergueu nos braços, me levando até a cama, seus olhos presos nos meus, como se dissesse, sem palavras: agora você é minha. E eu era. Sempre fui. Naquela noite, ele me tomou. E nada. Nunca mais. Seria igual. O dia amanheceu. Mas, dentro daquele quarto, o tempo parecia ter parado. Ele estava ali, deitado ao meu lado. O braço forte ao redor da minha cintura, me mantendo colada a ele, como se, agora, tivesse medo de me perder. Eu acariciei suavemente seu peito, ainda sem acreditar que depois de tanto tempo, depois de tanta resistência, ele finalmente me quis. Ele abriu os olhos e me olhou, de um jeito que nunca tinha feito antes. Não havia mais frieza, não havia mais barreiras. Só nós dois. Ele começou, mas parou, como se ainda lutasse contra o orgulho que o mantinha afastado. Esperei, em silêncio, o coração acelerado, querendo ouvir, querendo ter certeza. Ele respirou fundo, segurou meu rosto com as duas mãos e, olhando nos meus olhos, confessou: eu não queria, mas você entrou aqui e colocou a mão sobre o peito. E aqui, depois segurou minha mão, levando-a até sua boca e beijando-a com ternura. E agora, não consigo mais imaginar a minha vida sem você. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você não me odeia mais? Perguntei com a voz fraca. Ele sorriu, balançando a cabeça, e respondeu com firmeza: eu nunca te odiei. Só estava com medo de te amar. E então, me puxou para um beijo doce, profundo, cheio de tudo aquilo que ele sempre tentou esconder, mas que agora não precisava mais. Nos abraçamos, tão forte, como se quiséssemos nos fundir, como se finalmente fôssemos um só. Ele me olhou, acariciando meus cabelos, e disse: agora, você é minha, para sempre. E eu sorri, com o coração em paz, sabendo que, enfim, ele me amava, como eu sempre amei. E você? Acredita que o amor pode nascer até mesmo de um casamento forçado? Responda sim ou não nos comentários. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história cheia de paixão como essa. Beijo, vejo você na próxima história. Tchau!